galera, tudo bom com vocês? Está no ar mais um Pode Não Jão e hoje nós temos um convidado muito especial. O cara que é cientista político, é cientista de dados, trabalha com política há muitos anos e conhece tudo de eleição na cidade ocidental e fora dela. Beto Neves, é um prazer enorme te receber aqui no nosso canal e eu queria que você se apresentasse um pouco para o nosso público, falar um pouco quem é você. Bom, João, primeiro é um prazer estar com você aqui no seu programa. Você que é mais que um amigo, você sabe disso. E, bom, você falou no começo, né, cientista político, eu não tenho formação de ciência política, a gente trabalha muito tempo na área, mas eu sou formado em ciência de dados, né? Também, assim, uma formação que também é bem necessária nessa área, né? Tem uma equivalência. Bom, eu sou morador na cidade ocidental desde que eu me entendo por gente, né? Não tenho recordação, memória de estar na minha infância morando em outra cidade. Então, a cidade ocidental é uma cidade que eu entendo como minha cidade também, assim como muitos ocidentalenses que não nasceram aqui, porque não tem condições, a cidade não oferece condições de nascer aqui, mas a gente nasce lá, mas vem para cá e ama aqui a cidade ocidental, é da nossa cidade. Sim, perfeito. E Beto, você além de coordenar campanhas há muitos anos, você também já foi candidato a vereador. Me conta um pouco da sua experiência, o que aconteceu. Se eu não me engano, foi 2008 e 2020, né? Como você adquiriu conhecimento nessas experiências e o que aconteceu no ano que recorreu? Então, João, eu sempre gostei de política a vida inteira, né? Eu me recordo, assim, a memória mais antiga que eu tenho disso é quando eu tinha, acho que era 11 ou 12 anos de idade, e a gente estava vivendo um processo de um referendo para decidir um regimento político do Brasil, né? O regime político. E a gente ia decidir na votação, a gente, assim, eu falo quem votava na época, eu ainda era menino, mas as pessoas iam votar no sistema parlamentarista, ou no presidencialista, ou no monarquista, né? E aí eu defendia o modelo, já com aquela idade, com 11, 12 anos, eu consumia todo o conteúdo que era possível, né? Era bem difícil, a gente não tinha internet, mas tinha TV. E eu consumia tudo que tinha sobre esses três modelos e eu defendia o parlamentarismo. Então eu reunia ali, falava com meus pais, com a minha família, todos que votavam, e eu falava, gente, tem que votar no regime parlamentarista, é muito mais democrático, fica muito mais fácil. Então assim, fazia a defesa já desde aquela época. Então assim, desde a minha infância eu sempre gostei muito desse tema de política, né? Militei no movimento estudantil, né? Tive trabalhando desde do bandeiraço, balançando bandeira, né, nos anos 90, até quando eu comecei em 2006, foi quando eu participei de coordenação da minha primeira vez, né? Sempre fui militante e eu passei a compor a coordenação de um candidato a federal em Brasília, o Geraldo Magela. Então participei da coordenação da campanha dele em 2006. Aí de lá para cá a gente vem participando desses processos a cada 2 anos, né? O Goiás tem isso, o DF tem só eleições de 4 em 4 anos, mas o resto do Brasil, a cada 2 anos, eles se dividem entre as eleições municipais e as estaduais. A gente participa de todas. Exatamente. E você coordenou a campanha em 2006, foi candidato em 2008 e Isso. coordenou em 2010 e foi fazendo esse revezamento. Lá em 2008, você foi candidato a vereador na cidade ocidental. E me conta o que aconteceu lá, como é que foi essa experiência, já que foi sua primeira Aí vez. eu era muito jovem também, né? E aproximava-se um processo político bem, como é que eu posso dizer, complicado, difícil naquela época, porque o Plínio, o então prefeito Plínio havia falecido, né? Que foi um prefeito que realmente deixou a marca dele aqui, a história na cidade, a gente tem que reconhecer. E ele tinha falecido, a vice, a Sônia, assumiu, vinha candidata à reeleição, e a gente tinha outras duas candidaturas, que era a candidatura do Alex e a candidatura do Humberto Jorge. Né? Inclusive são todos os dois grandes amigos meus, eu gosto muito deles, respeito demais, e o Alex, inclusive, nesse pleito agora também já colocou o nome à disposição, né? Então a gente Sim, respeita muito a candidatura, embora nós defendemos o projeto do primeiro prefeito da cidade, o Antônio Lima, né, a gente entende que é uma pessoa que a cidade precisa nesse momento pela questão do conhecimento que ele tem na parte de gestão, né? Ele é um grande gestor
E a gente precisa disso para a cidade ocidental agora. Prova disso é que a gente tem visto aí que algumas coisas que estão acontecendo que a gente percebe que falta um pouco de gestão. Por exemplo, as obras do Nápoles, né? Exatamente. Aí em 2008 o Alex vence a eleição, você faz parte do grupo lá, Sim. e dali para frente você conseguiu caminhar com destreza, mesmo não sendo vereador eleito, conseguiu caminhar com destreza em outros grupos. Caminhou no grupo do Alex, caminhou no grupo do atual prefeito, lá atrás, né, no começo, e hoje você está com o Antônio Lima. O que aconteceu para você ter essa virada de chave? Porque em 2020 você coordenou a campanha do Alex Batista. E hoje, mesmo com o Alex tendo o seu nome à disposição para a prefeitura, você e o seu grupo decidiu caminhar junto com o Antônio Lima. O que foi que aconteceu entre esse meio tempo para você decidir caminhar em outras frentes hoje? Na verdade, em 2007, quando se aproximava esse período dessa eleição que a gente tratou, eu tinha feito um compromisso com o Alex de apoiá-lo em 2008 para prefeito, né? E o que aconteceu? O meu partido não pensou da mesma maneira, né? E numa convenção nós fomos vencidos e ele foi apoiar então o candidato Humberto Jorge do PT. E o Alex, que era do PR, que depois se tornou agora o PL, que também já foi presidente, a gente fez um apoio chapa branca a ele porque a gente já tinha feito compromisso e eu não podia faltar com a minha palavra, né? E eu fui apoiar o Alex, fui até o final com ele. Quis Deus que ele ganhasse a eleição naquela época e a gente participou do governo com ele. Alex foi um prefeito que marcou, tanto que é uma grande liderança até hoje, todo mundo sabe disso. E a gente fez muita campanha junto, viu, Alex? Embora nas campanhas estaduais a gente tem uma independência para caminhar nisso aí, mas as municipais a gente sempre tende a estar juntos. Por exemplo, em 2008 ele foi prefeito. Quando foi em 2012, ele apoiou um outro candidato e a gente esteve junto com ele. Depois disso, ele foi a eleição do Fábio, do prefeito atual, e o Alex apoiou o Fábio. E também nós participamos daquele pleito, juntos, né? Depois, o Alex veio candidato à eleição e numa composição nós estivemos juntos também. Eu era presidente do PL e a gente teve a indicação do vice na chapa do Alex. Também participamos junto com o Alex. Então, assim, as eleições municipais nós participamos muito juntos. Nessa eleição, o Alex não era candidato, né? E o Antônio, eu não conhecia o Antônio, né? Eu conheci o Antônio de ouvir falar, porque as pessoas me falavam dele. Conheci o Antônio a vida inteira, mas só por terceiros, né? Sim. Então eu tinha assim, a visão que eu tinha do Antônio era a visão que todos têm daqueles que ouvem por terceiros. E eu tive a grata oportunidade de conhecer o Antônio de verdade, de conhecer, de conversar com ele, e conversar muito, e passei a conhecer o Antônio de verdade. Aqueles que conhecem, por isso que eu entendi que quem conhece o Antônio de verdade gosta muito dele. Pela sinceridade, pela firmeza, pela honestidade, por tudo aquilo que ele representa de verdade, quem é o Antônio. Né? Então, quando eu conheci o Antônio, eu falei, cara, que cara impressionante, né? O cara é um excelente gestor, um cara que nasceu ali ó, abaixo da linha da pobreza e conseguiu vencer com trabalho, né? Que conseguiu construir um grande legado, tanto na parte da história dele, né? Como um ente político, como também um empresário. Né? E hoje, e aí entendi também que o Antônio reunia naquele momento que eu conheci de verdade as condições para disputar a eleição para vencer. Né? O Antônio gosta da amizade com o governador, que é muito bem avaliado no estado. O Antônio tem hoje uma condição melhor de disputar a eleição política, né? Ele tem grupo político, né? Ele reúne alguns partidos que apoiam o projeto dele. Né? A gente já tem ali 4 partidos que apoiam o projeto dele, e tem alguns que já estão ali conversando, então está indo muito bem. O Antônio também tem o apoio do deputado Bruno Peixoto, que é presidente da Alego, né, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. Então é uma outra força muito grande no estado. Né, fora outros amigos, né, que também já declararam apoio para o Antônio. Né, e colegas também aqui, vizinhos de cidade, prefeitos vizinhos. Então o Antônio hoje reúne condições políticas e de estrutura para disputar uma eleição com tranquilidade. Dentro desse sentido da eleição de 2024, nós vamos ter algumas figuras dentro do pleito e temos o nome do Antônio, temos o nome do Alex, que colocou seu nome à disposição, e temos o sucessor do atual prefeito, que ainda não ficou muito claro.
Você, como componente da coordenação do Antônio, você acredita que esses nomes vão ter força para disputar com o sucessor do prefeito, que esses nomes vão ter força para disputar com o próprio Antônio? Porque, assim, lá do outro lado está indefinido ainda, né? É. E qual seria o melhor quadro para o seu pré-candidato? Não, então, a gente acredita o seguinte, a gente acredita que a oposição tem o mesmo entendimento em que precisa estar juntos, né? Tanto o grupo do Alex quanto o grupo do Antônio entende que é muito importante essa união, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido, né? A gente respeita muito o projeto do Alex, respeita muito o grupo do Alex, e temos o nosso projeto aqui também que a gente entende que existe esse respeito mútuo, né? Da parte do governo municipal atual, eles não decidiram o nome ainda, né? Mas as pesquisas mostram que existe um nome que tem mais densidade, que seria mais interessante para eles. Eu imagino que seria o candidato Lula, né? E o prefeito ainda não declarou o nome de quem é o candidato. Mas eu imagino que tudo caminha para isso aí, viu? Assim, para ser o nome do Lula mesmo. E Entendi. a gente assim, não está escolhendo o adversário, que vai escolher eles, né? O nosso adversário. Exatamente. Mas a gente vai disputar, mas com muito respeito, né? A gente quer fazer uma campanha limpa, uma campanha bonita, porque a gente sabe, a gente já entendeu, e a pesquisa mostrou que a cidade está querendo mudança, né? A cidade está querendo um nome novo, está querendo, não está admitindo, não está aceitando esse modelo que vem aí. Passou, e a gente sabe que agora vai vir uma nova gestão. E eu acredito muito na gestão do Antônio. Sabe, o Antônio é um gestor impressionante, tem muitas ideias para a cidade. Ele passou 30 anos que ele deixou a prefeitura, ele se dedicou às empresas, e nesse período ele vem observando e guardando exemplos de outros lugares que deram certo também, e que ele acha que é interessante e cabe adequar o projeto para a cidade. Ele tem pensado muito nisso. Então, assim, é uma pessoa que vai vir pensando na cidade ocidental há 30 anos. E eu não tenho dúvida que quando se ele tiver a oportunidade de ser prefeito da cidade, a cidade vai se transformar. Bacana. Você falou que a cidade está querendo uma mudança e citou uma pesquisa recente. Eu tive a oportunidade de ver essa pesquisa e o pré-candidato Antônio Lima, ele está um ponto percentual na frente do pré-candidato do prefeito e em terceiro lugar o Alex Batista com uma distância maior. Somando as porcentagens do pré-candidato Antônio com o pré-candidato Alex Batista, dá para perceber que eles realmente estão querendo mudar. A cidade está querendo um outro estilo de governo. E existe a oportunidade de unir os dois grupos? Ah, Existe a conversa? olha só, o que acontece? Esse entendimento nós temos, né? É claro que isso vai se dar lá na frente, lá próximas convenções, mas isso aí eu acho que é um caminho possível. Eu acho um caminho possível. As pesquisas mostram mesmo que o Antônio está bem colocado nas pesquisas. Ele aponta como o primeiro colocado hoje nas pesquisas, né? E isso é bom porque é uma pessoa que está fora do cenário há muitos anos, né? Ele está fora do cenário há muitos anos e as pessoas que estão aí estão, como é que eu posso dizer, em evidência, né? Trabalhando, né? Em evidência. Então, assim, é impressionante que o Antônio tenha crescido tanto, né? E, e alcançou esse resultado. A gente entende que as pessoas estão querendo o retorno do Antônio para a Prefeitura Municipal. Quanto à questão, você me perguntou da pesquisa, a pesquisa é o seguinte, essa pesquisa a gente ficou muito feliz e muito satisfeito que ele tenha apontado tão bem, porque é uma pesquisa de muita credibilidade no Estado, né? É uma pesquisa que a gente sabe que a política estadual, os grandes nomes da política estadual acompanham essa pesquisa, né? Foi a pesquisa, por exemplo, que acertou o resultado do Hildo de Moraes. Como quando todos diziam que Marconi ia ser o senador, Sim. o Mais Goiás e o Instituto Goiás disseram que era o Wilder e acertou. E acertou. Né? Então, assim, é um instituto que a gente acredita na seriedade e que a gente, por isso, ficou muito feliz com o resultado. Entendi. E foi interessante você citar essa pesquisa, porque realmente eu me recordo na reeleição do Ronaldo Caiado, que todas apontavam primeiro o Marconi, algumas apontavam o Alexandre Baldi em segundo, e o Wilder, na maioria delas, aparecia em terceiro colocado. E quando abriu-se as urnas, o Wilder teve êxito. Então, assim, dá uma credibilidade maior para a pesquisa. Sem dúvida. E a gente vendo ela hoje no pleito da Cidade Ocidental, com o nome do Antônio na frente, dá mais credibilidade ainda porque ele estava fora do cenário político há 30 anos. E, assim,
Só fortalece o projeto, né? Dá para compreender o projeto e entender que realmente é um nome forte, que não está entrando para brincadeira, não vai disputar por brincadeira e que tem tudo para ter êxito na eleição desse ano. Você também citou, Beto, que o Antônio ele tem uma amizade muito forte com o governador Ronaldo Caiado. Isso. Na sua visão de uma pessoa que faz política por dentro das eleições há 20 anos, qual é a influência, não só no resultado da eleição desse ano, como num possível governo do Antônio, de ter essa amizade tão íntima com o governador Ronaldo Caiado? Cara, isso é importantíssimo essa pergunta, porque eu não tenho dúvida que o Antônio à frente da prefeitura municipal e a relação próxima que ele tem com o governador do estado seria assim uma união que daria frutos que seriam responsáveis por uma era de prosperidade muito forte em cidade ocidental, né? Porque eu não tenho dúvida que o governador ia olhar com muito mais carinho um pedido de um amigo. Entendi. Então existe a possibilidade de ter uma convergência muito grande entre o estado e o município, caso o Antônio Lima venha a ter êxito na eleição. Eles trabalhariam de mãos dadas, eu não tenho dúvida. Exatamente. Para quem está assistindo, por favor, siga nossas redes sociais, se inscreve no canal, dê like no vídeo. Eu sei que é muito importante isso para a gente por causa do nosso engajamento. E ter uma pessoa como o Beto para ser nosso entrevistado aqui só engrandece mais ainda a nossa força e o nosso projeto. Beto, voltando à nossa pesquisa, à nossa entrevista, você acredita que existem convergências com os deputados do governo, com os deputados federais, com os deputados estaduais, como você disse do Bruno Peixoto, pro nome do Antônio Lima na cidade? Eu acho que a gente vai ter aí uma constelação de apoios, viu? Eu não tenho dúvida, porque assim, hoje Cidade Ocidental é uma cidade muito importante no cenário municipal. 17ª? No cenário do estado, né? É a 17ª cidade. 17ª maior cidade do estado, né? E é uma cidade também que ela é muito bem localizada, né? A gente tem uma condição geográfica muito privilegiada. A gente está aqui ao lado de Brasília, tem uma área seca de divisa com a melhor parte do DF e que não é aproveitada. Isso é questão de planejamento, né? uma visão de gestor mesmo, uma visão de quem consegue enxergar o futuro e entender que a condição que nós temos hoje em relação a Brasília tem que ser explorada, né? Uma divisa, aproximadamente 30 quilômetros de divisa seca com o DF, que vai aqui da divisa aqui próximo do Porto Seco, até lá no PADEF, Sim. divisa com o DF. E a gente não está explorando essa área, cara, do lado do Jardim Botânico, do lado do Lago Sul, cara, próximo ao aeroporto. Economicamente falando, enorme, né? Poucos quilômetros do centro do poder, né? A gente tem que explorar isso melhor. A Cidade Ocidental tem ela é privilegiada geograficamente, a gente tem que aproveitar isso. E a gente tem área para crescer, diferente do Valparaíso, do Pedregal, que são pequenas. A Cidade Ocidental tem 388 quilômetros quadrados, 382 quilômetros, se eu não me engano. É muito grande. Então, assim, a gente tem área, a gente tem uma localização geográfica excelente, a gente tem que explorar isso. E isso só vai ser explorado se a gente tiver um gestor que tem esse tipo de visão frente à prefeitura municipal. Bacana. Né? Então, por conta todas essas condições que a gente reúne, né, a gente sabe que a cidade ocidental tem um papel importante assim, eu não tenho dúvida que a cidade ocidental é a cidade que mais tem condição de crescer na região do entorno. Por causa da proximidade, você vê, o Alphaville foi instalado dentro da cidade ocidental. Poderia ser em qualquer outra cidade do entorno, né? Do entorno. Mas cidade ocidental por quê? Por causa da condição geográfica. Né? Bacana. Brasília cresce para cá agora. Né? Então, assim, a cidade ocidental vai ser, como é que eu posso dizer? Uma extensão de Brasília. Como é que eu posso dizer? Uma extensão de prosperidade ao lado de Brasília. Porque a cidade ocidental tem que ser também independente, sabe? A gente tem hoje uma condição dormitória que tem que ser extinta da cidade. Extinta não, a gente tem que tirar esse paradigma. Por quê? Porque as pessoas só entendem a cidade ocidental como uma cidade para vir dormir. E isso não existe, cara. A gente precisa de uma cidade que seja próspera, que gere emprego, que a gente cresça, né? Que as pessoas venham trabalhar em vez de ir trabalhar. Né? As pessoas, às vezes, passam 3 horas dentro de um ônibus para ir trabalhar e 3 horas voltando. Isso significa 1 semana por mês dentro de um ônibus.
né? E a gente precisa gerar emprego aqui dentro para que as pessoas acordem 7h30 da manhã, tomem seu banho, quando chega, dá 8 horas tá no trabalho. Isso é qualidade de vida, cara. É Exatamente. qualidade de vida, sabe? Então gerar emprego aqui. E a gente tem condição para isso. O Antônio tem muitas ideias para isso. Eu não tenho dúvida que a gente vai tirar a Cidade Central dessa ideia de cidade dormitório e vamos transformar a Cidade Central numa cidade de prosperidade. Bacana, excelente. Beto, agora eu queria que você deixasse um pouco de lado o coordenador de campanha e falasse como morador de Cidade Ocidental. Nós estamos partindo para 8 anos do governo atual e tirando aquele pequeno bloco do centro, tirando aquela pequena proporção do centro, a gente consegue perceber que os bairros da Cidade Ocidental estão um pouco defasados, estão um pouco abandonados. Você, como morador de Cidade Ocidental há muitos anos, como pessoa que utiliza da saúde da cidade, que utiliza do comércio da cidade, eu queria que você desse a sua opinião e falasse um pouco sobre esse descaso com os bairros e sobre a prefeitura não estar olhando como deveria olhar depois de 8 anos. O que você acha da gestão atual, que está se findando com um monte de obra aí agora, né? Mas que deixou 8 anos para trás? Cara, é o seguinte, eu vejo muita gente falando assim, porque o prefeito é um bom gestor. E assim, eu tenho algumas críticas a respeito desse comentário, porque eu não consigo entender para onde vai todo dinheiro que vem para a cidade ocidental. A gente sabe que a gente tem uma arrecadação aí próximo de 346 milhões de reais por ano. E, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E, assim, eu não consigo nem explicar por que a cidade ocidental está tão largada nos bairros, né? Há quem diga, né, que é porque tem mais voto no centro. Mas, cara, As más línguas. há quem diga. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, sabe? Porque o prefeito eleito, ele é prefeito da cidade inteira. Ele tem que cuidar de todos os bairros. Cara, ele não tem... Se falar que faltou dinheiro, não tem como dizer que faltou, né? Além de falar que a cidade central além tem um recurso muito bom, né, uma arrecadação muito alta, a gente também teve um momento de pandemia que veio muito recurso para a cidade, sabe? Assim, e cidade ocidental, eu acho que o governo não correspondeu à altura do que poderia ter feito. Eu acho que cidade ocidental merece muito mais, tem condição de ter muito mais. Tem muita gente que reclama também da questão do comércio. O comércio é muito desvalorizado na cidade. A principal reclamação do empreendedor é que ele é um gerador de emprego, é um gerador de recurso para o município, porque paga os seus impostos, e a grande verdade é que eles são tratados como, às vezes, eles se sentem tratados como bandidos. São palavras de morador, de comerciantes. Sim. Eles dizem, nossa, as pessoas entram aqui como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, sabe? Uhum. E eu acho que o papel do governo não é você chegar lá e causar medo no empresário. O seu papel é chegar lá e orientar o empresário para que ele, se tiver regular, beleza, se não tiver, se regularize. Orientá-lo, né? Sim. O passo a passo que ele precisa fazer para ele poder ficar dentro das normas e trabalhar de acordo com a lei, né? O empresário ele não quer errar, não, ele quer acertar, né? Mas depende também um pouquinho aí da acessibilidade do poder público, de entender que o empresário é um parceiro, né? E quanto aos bairros, cara, os bairros é o seguinte: se as pessoas moram no bairro, às vezes é porque gosta do bairro, às vezes é porque talvez não teve condição de morar no centro, né? E o que acontece? E aí é onde precisa da presença do poder público. É onde precisa de política, é onde precisa de recursos investidos, é ali. É ali onde não tem estrutura, onde o asfalto é ruim. Então é importante que o governo tenha a sensibilidade de fazer política para todos, mas preservando as necessidades, entendendo quem é que precisa mais. Aí você investe mais. Quem precisa menos, você investe menos. Igualdade aos desiguais, né? Como já diziam os constitucionalistas. Beto, Respeitar os desiguais de acordo na medida das suas desigualdades. Exatamente. Exatamente. E assim, algumas pessoas falam, algumas pessoas que defendem o atual prefeito falam que ele pagou contas, ele regularizou contas, e assim, me causaria um pouco mais de satisfação se tivesse sido só um mandato com essa desculpa. Porque, querendo ou não, para quem conhece a administração pública, sabe que com 4 anos, se você fizer uma boa gestão, dá para regularizar as contas. Agora, você usar
a mesma frase em 8 anos de mandato, ele não fez nada pela cidade porque ele estava regularizando contas. É uma questão muito complicada, é uma questão muito delicada. E isso interfere exatamente onde você falou. É no asfalto do bairro tal, é na escola do bairro tal, entendeu? E a gente percebe que tem bairros aí que estão totalmente largados às traças. É verdade, eu vejo muita gente reclamando de lixo, né? E às vezes eu já vejo assim alguns pronunciamentos falando, não, a gente precisa ajudar, e é verdade. Mas a culpa não é nossa, alguém vai lá e joga o lixo. Não, a culpa não é, mas a responsabilidade foi eleito para isso, né? Então Exatamente. se colocou à disposição para governar uma cidade, tem que assumir a responsabilidade dos problemas e tentar resolvê-los. Bacana, bacana. Beto, saindo um pouco do cenário da prefeitura e entrando para a Câmara Legislativa, eu queria saber de você qual é o seu pensamento sobre isso, se você vai ser candidato esse ano e assim, como você verifica a reeleição dos que já estão aí e a oxigenação de novos candidatos que estão colocando o seu nome à disposição? Bom, então, o que acontece? A gente percebe que nessa eleição vão ter um número menor de candidatos, né? Diminuiu o número de candidatos por partido, né? Legislação, então vão disputar, menos pessoas estarão disputando a cadeira, né? A Câmara ali tem, são 15 vereadores, né? São pessoas que eles se representam a população, as pessoas que votaram e os elegeram, né? E que agora vão botar o nome à disposição de novo, e aqueles que foram aprovados, né? Seus trabalhos foram reconhecidos, serão reeleitos, né? E aqueles que não vão ser substituídos por novos vereadores, e a gente espera que esses que sejam substituídos, os novos vereadores que substituírem eles, sejam pessoas ainda melhores, né? São pessoas que realmente representem a comunidade, que realmente façam o papel do vereador, né? Que a gente precisa de vereadores que realmente fiscalizem, né, o poder público. Assim, é importante a harmonia entre os poderes, mas essa relação tem que ser amistosa, mas ela não pode ser de dependência. Porque quando você fica dependente do outro poder, aí é um tipo de relação que é prejudicial. Tóxica para a cidade, né? Totalmente, porque você, não, você vai ficar subjugado, né, vai ficar subordinado a um outro poder que deveria ser fiscalizado. Como é que você vai fiscalizar o seu chefe? Né? Exatamente. Ou se não for o chefe, a pessoa em que você deve alguma coisa. Então é complicado. Então essa relação tem que ser de harmonia, mas não tem que ser de dependência. E aí as pessoas, e é a recomendação que eu dou, assim, se aceitarem uma sugestão aos novos vereadores que forem eleitos, é que não tenham uma harmonia com o governo para ele garanta a governabilidade, para que as coisas aconteçam para a cidade, dentro do que você entender e as pessoas que o elegeram, né, têm uma linha de pensamento e se te elegeram foi por isso, representem essa ideia dentro dessas propostas, mas que tenham uma sensibilidade com fazer as coisas acontecerem. Independência, né? Não se opor a projetos apenas por se opor, né? Mas porque realmente é importante para a cidade, é do interesse das pessoas que confiaram em você. Agora, evitar essa dependência real, porque senão realmente a cidade ocidental vai continuar como está, né? A cidade ocidental precisa de pessoas que realmente fiscalizem a aplicação do recurso público para ver se está chegando na ponta mesmo, porque se acontecer isso, o dinheiro vai mesmo para onde tem que ir, Sim. sabe? Então esse é o papel. E eu não estou fazendo nenhuma crítica à Câmara de Vereadores, né? Eles têm feito o seu papel. Agora, a gente precisa de que isso ainda aconteça com muito mais força. Sim, exatamente. Então, esse ano não temos o Beto Neves candidato a vereador. Sim, essa pergunta eu não respondi. Então, o que acontece? Eu não sou candidato em hipótese nenhuma, né? Eu fiz um compromisso com o Antônio de ajudá-lo, né? E aí eu não posso, não dá para fazer as duas coisas, né? Então eu vou ajudar aí aos nossos pré-candidatos para que eles otimizem os seus resultados, para que eles alcancem, quem sabe, a eleição. A parte dos nossos candidatos vão ser eleitos, eu não tenho dúvida. A gente quer eleger o maior número de cadeiras na Câmara e estamos trabalhando para isso, né? A gente pensa que a cidade ocidental precisa renovar, né? E a gente entende que nós temos com um time de pré-candidatos que tem todo esse potencial, que sabe o que a cidade precisa, que realmente representa, né? E a gente quer
e vai fazer boa parte daquelas cadeiras da Câmara de Municipal e vão botar vereadores ali, com certeza também comprometidos com a cidade. Excelente. Beto, você acredita, e agora falando um pouco de região, você acredita que vai ter uma convergência entre os próximos prefeitos das cidades circunvizinhas para que a gente consiga melhorias não só para a cidade ocidental, como também para a região inteira? Porque, por exemplo, ali no Valparaíso nós temos a disputa do tutelado do Pábio contra a disputa do tutelado da Leda, é o que está se desenhando. Ali em Lusiane nós temos o pré-candidato à reeleição contra outros dois que uma vez já foram da sua base. E ali no Novo Gama nós temos a disputa do pré-candidato à reeleição Carlinhos contra a pré-candidatura do grupo da Sônia Chaves. Você acha que vão ter nomes capazes de convergir uma ideia para que possa ter melhorias para a região? Eu acho que importante é que eles tenham esse entendimento, né? Que é preciso pensar a região do entorno como região, né? Não só como cidade, mas como região. Né? A gente precisa aqui de um hospital regional, né? Trazer um Hugo 2 para cá, como sempre foi projeto, né? Não importa se é o Hugo ou se é algum outro nome, mas a gente precisa de um hospital aqui que atenda essa região com especialidades, né, que a gente não tem aqui. A gente tem que estar deslocando esses pacientes para Goiânia o tempo todo. Isso é um custo muito alto para a gente. E outra coisa, você imagina uma pessoa doente ter que viajar 200 quilômetros indo e voltando, né, o tempo todo. Isso é muito complicado. A gente precisa de um hospital que tenha aqui leite de UTI, que tenha especialidade, que tenha ortopedia, que façam cirurgias, todo tipo de cirurgia, né? Então a gente precisa disso. O governador tem essa sensibilidade. Eu acho que falta um pouquinho dos prefeitos. Eu acho que essa próxima legislatura tem que se preocupar com isso. Os próximos prefeitos se unirem e pensando em região, lutarem junto em detrimento de projetos pessoais políticos. Porque o que acontece, às vezes eles não se unem, assim, às vezes não tem tanta harmonia, porque todos têm um interesse também lá na frente, uma outra eleição, e aí isso complica um pouquinho, né? Porque aí às vezes uma união atrapalha. E é isso, não tem que pensar nisso, tem que colocar o interesse da região acima dos interesses pessoais. Eu acho que esse é o caminho. E deixar de lado os projetos pessoais, né, para que possa convergir. Você falou do hospital, tem uma melhoria significativa que o transporte público que a gente tem direto para Brasília, que precisa dessa melhoria. Tem outros pontos que a região pode trabalhar e convergir com a certeza de que vai trazer melhorias não só para o município próprio, mas também para a região como um todo, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente ter esse pensamento. Beto, indo para frente, o Beto 2024 não é candidato. Lá na frente, você tem esse desejo, essa pretensão, ou agora você vai cuidar da parte administrativa da política e vislumbrar outros caminhos? Eu acho que assim, a gente não pode nunca dizer nunca. Eu sou muito ruim de prever o meu futuro, sabe? Às vezes eu faço plano e não dá certo. Né? Mas assim, a gente costuma entrar e tentar fazer o melhor naquele momento, né? Então aqui assim, eu acho que eu tenho que pensar agora no nosso projeto atual, fazer o possível para que ele tenha êxito. Mas assim, meu nome está à disposição sempre do grupo, né? Se o grupo entender lá na frente que é necessário eu participar de alguma eleição, de alguma disputa, eu estou sempre à disposição, desde que seja consensual. Contudo, não é a qualquer custo, né? Não é a qualquer custo, a gente vai fazer trabalhar agora para poder o projeto dar certo agora e as coisas vão acontecendo. Aí esperar o que Deus nos reserva. Bacana. Galera, siga nossas redes sociais, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo que a conversa tá muito bacana. Então, Beto, nós falamos muito de política, falamos muito de eleição municipal, falamos muito de projetos, só que saindo um pouco da política em si, você é presidente da Aspatrans DF, né? Associação dos Motoristas de Aplicativo, e a gente vê um movimento muito grande nessa categoria. E eu queria te perguntar o que aconteceu, como se deu isso, para que serve a Aspatrans? Então, o que acontece? Eu por um período me tornei Uber, né?
E trabalhei bastante nessa época que eu me tornei Uber, trabalhei muito. É um trabalho bem puxado mesmo, bem cansativo. Até porque você tem que trabalhar muitas horas se você quiser fazer um salário digno. E, e aí entendi as necessidades dos motoristas, a gente se reunia muito, o pessoal muito divertido e sempre a gente conversava sobre as dificuldades que a categoria sofria. E aí a gente sempre teve a ideia de fazer, a gente precisa se organizar de alguma maneira, não tem nada que a gente não tem nada que nos represente, que fale sobre por nós, né, que leve as nossas demandas. E também na questão também de a necessidade de se organizar para conseguir preços menores, né, conseguir parceiros que possam vender com preços menores, tendo em vista que a gente está organizado e tem uma demanda maior para oferecer, né? Então, quanto mais vereadores, quanto mais motoristas estão junto dentro da associação, maior potencial de consumo a associação tem, né? Dados a participação desses motoristas. Então, quer dizer, qualquer parceiro que queira oferecer algum produto ou serviço para os motoristas de aplicativo, quando a gente está organizado em grupo, eles ganham no atacado, porque vendem muito mais e conseguem fazer um preço melhor. Então, qual que é a nossa ideia? É juntar a categoria, juntar os motoristas todos dentro da associação, para que a gente ofereça esse consumo a pessoas que forneçam produtos e serviços e eles consigam fazer preços menores. E aí, já que a gente não consegue ainda aumentar os nossos ganhos, né, através das plataformas, a gente tenta diminuir o nosso custo através dos produtos e serviços que a gente consome. Entendi. Então a associação surgiu para isso, para tentar ajudar o motorista a lutar primeiro pelos seus direitos, né, a partir da defesa frente às instituições públicas, né, aos órgãos governamentais, mas também organizando os motoristas dentro do seu consumo, para que eles consigam comprar mais barato tudo que ele consome, porque o motorista consome de tudo, né, João? Ele consome entra combustível, entra manutenção de carro, entra pneu, carro, telefone, pacote de dados, tudo que você imaginar, comida, né? Sim. Tudo, combustível, tudo o motorista consome e consome muito. Você tem uma ideia, só em Brasília são 33 mil motoristas de aplicativo, segundo a última vez que eu peguei os dados, né? Que é dados da Secretaria de Mobilidade do CEMOB, né? E 33 mil, você imagina que consumo extraordinário é esse, né? No Brasil, chegamos a 1,5 milhão de profissionais. Sim. E agora é importante dizer também, já que nós estamos falando sobre isso, que agora no dia 26, depois de amanhã, no dia 26, não sei que dia vai ser o programa, agora no dia 26, nós vamos fazer a paralisação nacional dos motores de aplicativo, todas as associações e organizações estão envolvidas nisso, para a gente combater uma PL, que é a PL 12/2024, que é uma PL de autoria do governo federal, né? O governo federal pediu que o Ministério Público organizasse um grupo de trabalho que desenvolveu uma lei, né? E eles chamaram lá as empresas, todos os interessados, e chamaram os sindicatos. Só que a gente não tem, assim, a gente não se entende representados por sindicatos, até porque não tem ninguém lá no sindicato, não tem filiado, não tem nada. Mas eles chamaram os sindicatos para participar dessa discussão e os sindicatos aceitaram tudo que eles propuseram. Eles não conhecem a realidade do motorista, eles não sabem que os motoristas passam na rua, né? E eles aceitaram uma taxa padrão de R$32 e poucos centavos por hora para o motorista. Só que isso não paga os custos do motorista. Entendi. Né? A gente defende uma outra maneira de fazer isso. E isso que eu queria entrar nesse mérito. Tem essa PL em pauta e qual os pontos que divergem dessa PL, que a categoria diverge, e quais seriam os contrapontos? Eu queria que você explanasse um pouco mais os detalhes. Olha só, em resumo, a gente tem duas PL tramitando na Câmara. Uma PL que foi de autoria do governo federal, que é a PL 12/2024, né? E a PL 365 de 2024. A PL 365 de 2024, ela foi desenvolvida através de muitas horas de reunião com todos nós, de todo o país, todas as associações de todo o país participaram do desenvolvimento dessa PL, e a gente defende lá um modelo de precificação através do markup. O markup ele é um sistema de precificação onde ele consegue calcular todos os custos fixos e variáveis, despesas, e a gente e coloca o lucro do motorista sobre aquilo ali e consegue calcular um preço de corrida. Então ele calcula todos os custos
e bota mais o lucro, né, de 20%, que é o que o motorista defende. Então a gente defende que a gente usa esse modelo de precificação, que é o markup. Isso está na nossa PL, que a gente desenvolveu. A 365. Isso. A gente criou uma frente, o deputado Daniel Agrobon, inclusive a gente idealizou, levou até ele, muito sensível à causa, ele criou a Frente Parlamentar em Defesa do Motorista de Aplicativo. E veio uma hora bem oportuna, porque foi justamente quando também o governo federal criou o grupo de trabalho que discutia outra PL sobre a regularização também da categoria. Sim. A gente começou a desenvolver juntos, né? Eles desenvolvendo os dele e nós a nossa. E nós protocolamos também. Então tem duas PL protocoladas. Uma que é de iniciativa da Frente Parlamentar, que a gente acredita que seja o modelo mais adequado para a gente, que usa o markup, né? Que é esse sistema de precificação. E o governo que fez um outro modelo, que foi o seguinte: precificou por hora, né? E uma hora que não paga o que a gente consome, os nossos custos. E mandou para a Câmara. Qual que é o grande problema e qual é o motivo dessa manifestação no dia 26? É porque essa PL que o governo colocou, ele tem essa prerrogativa, ele colocou com medida de urgência. Então Para quem não sabe o que é medida de urgência, como é que funciona? A medida de urgência, ela determina que a lei seja discutida e votada em até 45 dias. Senão trava a pauta do Congresso. Entendi. Então, para não travar a pauta do Congresso, é necessário que essa lei tramite rápido. Uhum. E se ela tramitar rápido, a gente não vai conseguir fazer as discussões que a gente precisa e nem fazer as emendas, caso a nossa PL não seja aprovada. Então a gente vai ter que pelo menos emendar o projeto deles, né, fazer as mudanças que a gente precisa, que a gente acha que é necessário. Então a gente precisa que tire a medida de urgência. Então nosso pedido nessa manifestação nacional é para tirar a medida de urgência da lei, para ela transcorrer em tempo normal. Em tempo normal, e a gente poder ter tempo de discutir isso. E quem sabe também da nossa lei também tramitar, né, paralela dele, para a gente poder tentar. Você acha, como presidente de uma associação da classe, você acha que essa PL 12/2024, que tem a autoria do governo federal, eles têm quantitativo dentro do parlamento para que possa ser aprovado e colocado em prática? Eu acho que eles vão fazer de tudo para aprovar, né? Porque isso aumenta muito os cofres públicos, né? Eles vão ter uma arrecadação extraordinária e que vai sair do bolso do motorista. Entendi. Né? Porque hoje tem 4 pontas que interessam essa lei: o motorista, as empresas, o sindicato e o governo federal. Né? O governo federal vai arrecadar mais, o sindicato vai passar a ter uma contribuição sindical, então é por isso que é o interesse deles, eles vão aceitar qualquer coisa que o governo mandar, porque eles querem a contribuição sindical. A empresa está muito satisfeita com o resultado, porque vai poder pagar menos para o motorista. E o motorista que está se ferrando nessa. Entendi. Em resumo, é isso. Entendi. Então é muito importante essa manifestação do dia 26, né? Para que possa mostrar o poder do motorista de aplicativo, já que você falou que tem 33 mil motoristas só no Distrito Federal. E essa manifestação, ela tem coro nacional, né? A manifestação é nacional. Todas as capitais vai ter uma manifestação. Todas as associações do Brasil estão parando no dia 26. Bacana. E a nossa vai sair ali da Feira Popular, da antiga rodoferroviária. Sim. Vai passar pelo zoológico, a entrada do aeroporto, vai pelo Eixão até a Esplanada. Vamos sair às 9 horas da manhã e tende a terminar ali a manifestação em torno das 3 da tarde. Então, quem quiser aderir à manifestação, que vai ser uma manifestação pacífica, em busca de direitos, total. Por favor, segue lá o Beto Ocidental, segue lá a rede da Aspatrans DF, para que vocês possam estar mais bem informados em relação a isso, em relação à data, em relação à hora, e pode perguntar qualquer coisa pro Beto lá, que ele está à disposição para vocês responderem, né? Toda hora. Pra isso. Beto, quantos filiados nós temos na Aspatrans hoje, e além da representatividade da categoria, a Aspatrans tem projetos futuros? O que você pensa como presidente da associação? Então, a Aspatrans ela tem crescido muito, né? A gente começou há 2 anos. No início a gente cresceu muito devagarzinho, foi 50, 100 filiados e tudo. No último ano a gente cresceu muito mais rápido, né? A gente está chegando aos 700 filiados. Então a associação hoje no DF é a maior associação de motoristas do DF. A gente teve também, para que isso acontecesse, a parceria de muitos amigos também, né? A gente tem que agradecer ao Neto, do grupo de motoristas de GNV,
que ele veio somar, trouxe um grupo muito, muito bacana para dentro da associação. Ele tinha associação de GNV, ele se somou às Patrans. Bacana. Também quem se somou às Patrans foi o Clube do Scooby. O Scooby tinha um grupo dele, se reuniu a nós, somou-se à associação, filiou, e é membro da associação também, das Patrans. Então é um cara que também ajudou. A gente tem a nossa diretoria, que não posso esquecer de falar dela, que é o Rogério Mourão, a Olívia, o Wellington, o Múcio, o Jairo, o Dr. Denis. É uma turma que tem se dedicado voluntariamente em fazer as coisas acontecerem e dar certo e melhorar a vida do motorista. Então, um agradecimento especial a todos eles. E agora também na manifestação, quem está liderando, né, assim, a manifestação também e está buscando, correndo atrás muito, a gente tem que agradecer ele pelo trabalho que ele tem desenvolvido, é o Veras. Então obrigado, Veras, por tão bem representar também a nossa categoria. Tamo junto, pode contar com a gente. É isso então, Beto. Uma pauta importantíssima sobre a categoria e assim, precisa disso porque, por exemplo, os taxistas têm vários benefícios e hoje, querendo ou não, com o avanço da tecnologia, com as coisas acontecendo, o motorista de aplicativo ele presta um serviço equiparado ao taxista e não tem os mesmos benefícios desse taxista. Entendeu? Então, eu acredito que as Patrans é uma chave importantíssima para conseguir alcançar esses benefícios, como isenção de PVA, isenção de imposto na compra de carro novo, algumas coisas do tipo. Exatamente. A gente entende que o motorista de aplicativo hoje presta um papel indispensável, né? Hoje o mundo se movimenta através do transporte por aplicativo, né? As pessoas que andavam de ônibus migraram para o aplicativo, os que mandavam de táxi migraram para o aplicativo e hoje são quase 1,5 milhão de pessoas que fazem esse tipo de transporte, né? Então, assim, para a mobilidade urbana é muito importante e o poder público precisa entender a importância disso hoje, a velocidade, a agilidade, tudo que isso proporciona para o crescimento do país, né? Então, assim, o que a gente pensa? A gente pensa que também a gente tem que avançar em direitos, né? Os taxistas têm realmente isenção de IPI na compra de veículos novos. O taxista ele não paga IPVA, né? Ele também anda em faixa exclusiva. Então ele tem uma série de coisas que beneficiam o taxista, e aí eu acho que merece. Eles tiveram tempo também, né, para lutar por esses direitos e conquistar eles. E a gente é uma categoria nova, está começando agora, então naturalmente eu acho até que facilita tendo eles como exemplo, porque pavimenta também o caminho que a gente quer seguir. Com certeza. Né? Mas independente de qualquer coisa, assim, qual que é o argumento do governo? Eles falam, mas é porque o taxista é uma concessão pública, né? E quando a empresa chegou no Brasil para tentar se regularizar, porque teve uma guerra muito grande com os taxistas, eles falaram, não, mas o nosso é diferente, é transporte particular de passageiro, não é público. Então a gente não tem obrigação de fazer essas concessões ou, enfim, fomentar esse totalmente privado. Mas na verdade não, na verdade são pagadores de impostos também, que movimenta o Brasil, que faz muito por esse país. E eu acho que a gente precisa chegar em um entendimento, porque é uma coisa nova, né? Um modelo novo de trabalho, que a gente precisa entender o que é isso, primeiro, né? Porque a gente é autônomo ou a gente é CLT? Não, a gente não quer ser CLT e nem é. Mas também somos autônomos? Também não. Vai ser PJ? Por que a gente é autônomo? Porque o autônomo, uma característica do autônomo é precificar o seu próprio trabalho, né? Sim. E a gente não precifica o nosso trabalho, quem dá o preço é a empresa. Sim. Então a gente nem é autônomo nem é CLT, a gente precisa, sabe o quê? Entender o que a gente é. E eu acho que como é uma profissão nova, é um modelo novo de trabalho, então a gente precisa avançar nisso, né, e entender esse novo modelo, nomenclaturar ele e seguir em frente. Eu acho que esse é o caminho. Beto, nossa conversa foi muito rica. Eu adorei a gente debater tanto a política quanto essa parte agora das Patrans. E eu queria pedir para você deixar sua mensagem para os nossos seguidores, para a pessoa que está inscrita no nosso canal, para os seus seguidores, que vai sair na sua página também. Deixe sua mensagem, fale com a galera aí. Beleza, então pessoal, primeiro agradecer você, João, por me receber aqui no seu programa. Fico feliz em poder participar, contribuir, né? Espero que a gente tenha conversado aqui, some na vida das pessoas que estão acompanhando. Então peço a vocês que me sigam na rede social, né? @BetoOcidental. Também siga aí o podcast, tamo junto, vamos fazer tudo que a gente puder
para que o mundo seja melhor, começando da nossa cidade, nosso estado, nosso país, e esse é o papel de todos nós, cada um fazer a sua parte, a gente vai longe junto. Um abraço. Galera, então é isso. Muito obrigado. Mais uma vez a gente conseguiu trazer um episódio bacana para vocês com o nosso amigo Beto Neves. E eu agradeço muito, Beto, a sua presença. Você que é um amigo de longa data e que a gente caminha junto há muito tempo. E, por gentileza, se inscreve no canal, deixa o like, siga nossas redes sociais, @podnãojão. E eu preciso muito de vocês. Compartilhe o link nos seus grupos de amigos, faz uma lista de transmissão aí, manda pro grupo do futebol, pro grupo da igreja, e é muito importante que a gente tenha esse engajamento para fazer o projeto crescer, que já está crescendo, né? É muito bacana ter vocês conosco aqui, eu agradeço demais a presença e a visualização de cada um, viu? Um forte abraço e até a próxima. Pode não, João.